Você já se sentiu péssimo ao escutar palavras desnecessárias e agressivas de alguém? Alguém próximo? Se sentiu um lixo quando disseram que era um? Se sentiu desmotivado quando te convenceram que a sua ideia não era boa? Prejudicou o seu rumo e quebrou o ritmo no seu trabalho porque alguém puxou a sua atenção e te irritou? Pois bem, pessoas tentarão fazer isso contra ti todos os dias. Não só pessoas, mas a vida no geral. Vão te irritar, te desmotivar, te ofender, mas não é a sua obrigação reagir a nada. Muito menos se deixar afetar ou influenciar por essas coisas. Quer aprender como blindar a sua mente e quebrar todos esses efeitos ruins? Então vamos ao que interessa. Por que provocam? Primeiramente, se você quer compreender como não se prejudicar de forma psicológica e nem se afetar de maneira emocional com insultos, é essencial entender antes o porquê alguém ofende. Por que do nada uma pessoa fala algo terrível sobre ti ou te joga uma indireta suja, tentando te desmoralizar? Qual seria o sentido de um indivíduo de graça, sem razão aparente, te perturbar com palavras de tão baixo valor? Bom, normalmente é porque a pessoa é inferior e tenta se igualar a ti ou te puxar para baixo também, por meio dessas ofensas ou perturbações sutis. Pois quando ela percebe que você faz e é aquilo que ela nunca conseguiu, quando alguém sente ódio ou inveja de ti pela competência que você apresenta, a única forma dela se aliviar desse incômodo é criando todo um cenário onde você, na verdade, está no mesmo patamar que ela. E como ela chegaria nesse cenário? Como ela alcançaria esse objetivo? Pela desmoralização, o ato de prejudicar a sua imagem ou quebrar o seu foco para que você desande e se sinta péssimo, assim como ela se sente todos os dias. Vai por mim. Boa parte dos provocadores estão exatamente nessa situação e objetivo quando ofendem alguém. Eles só querem se sentir bem, só querem se sentir iguais, fazendo algo para eles mesmos, trabalhando para prosperar, concentrando em seu rumo individual? Não. Quebrando a moral e motivação dos outros para que ninguém avance. Dessa forma, não obrigando ele a se movimentar também. Aliás, isso explica por que aqueles que mais te ofenderão serão pessoas próximas. A pessoa que namora, colegas de trabalho, colegas de classe, familiares, supostos amigos e assim por diante. Pois quem está próximo sabe do seu potencial, reconhece a sua competência, entende o seu ponto fraco ou imaginam como podem te desestabilizar. E aí, na primeira raiva que sentirem, no primeiro instante em que não acharem justo você ser o que é, enquanto eles são o que são, farão isso. Falarão coisas sem pensar, palavras que não têm um pingo de verdade, frases soltas que só servem para penetrar em sua mente e perturbar o seu foco. Então, quando receber uma provocação, quando uma pessoa fizer um comentário infeliz sobre ti e o seu rumo, quando alguém insistir em determinado assunto no intuito de te desmotivar ou perturbar, não pense nessas palavras em si e no quanto te fazem mal. Pense apenas no porquê a pessoa faz e fala isso tudo. Já que quando compreender a razão para ela perder o tempo dela te ofendendo, perturbando, você entenderá que não deve dar a mínima para esse discursinho ignorante e imaturo. Quando entender que só falam essas besteiras porque não sabem controlar as suas emoções e nem frustrações, você sentirá pena e certamente não se incomodará com essas palavras de novo. Como se comportar diante da ofensa? Se você responder um insulto, já demonstrando irritação, levantando o tom da sua voz,
falando de forma rápida e se comportando de modo agitado, acredite, você já perdeu o jogo. Pois entenda, qualquer ofensa, qualquer um que te provoque, quer exatamente que você perca a sua postura. Ele quer que você, ao redor de outros ou a longo prazo, se prejudique em desempenho e reputação. E o que há de melhor nessas horas do que te irritar? Quando ele observar que você perdeu sua postura, é aí que a ofensa se inicia. E a pessoa irá insistir múltiplas vezes, falando cada vez mais, sendo mais incisivo, prejudicando sua mentalidade com tanta falação e ações negativas. Mas, se no primeiro momento, se na primeira vez que falarem alguma besteira para ti, você tirar onda com a cara dessas pessoas, ou somente ignorar, demonstrando tranquilidade, é aí que pensarão duas vezes antes de novamente te provocar, não por medo, mas porque você cortará a graça dessas pessoas. Você irá inverter a situação, pois caso continuem e você não reaja só mantendo teu foco e paz, ficará ruim para eles, que nessa insistência se tornarão chatos, passarão vergonha, serão vistos como tolos e sem educação. Portanto, há duas maneiras de agir. Não reagir, pois sem reação não há resposta. Sem resposta, não há continuidade na ofensa. Falarão sozinhos enquanto você só continua o teu rumo, provando o seu valor, mantendo a cabeça erguida e demonstrando cada vez mais resultados, enquanto esses indivíduos se queimam com as suas próprias palavras. E não é para olhar feio, ficar sério demais, nem fechar a cara. Não. Ignore de um jeito que pareça que você nem escutou, onde pareça que você nem percebeu que estão ali no mesmo ambiente que ti. Porque esse ato de fingir que não existem e demonstrar que a sua concentração está na produtividade e bem-estar próprio mostrará não só para quem tenta ofender, como também para os outros ao redor que você é implacável em seus objetivos. E que possui um psicológico tão bem desenvolvido que não será um insulto imaturo que quebrará o teu ritmo. Não será um frustrado qualquer tentando te provocar que irá atrapalhar os seus planos. E é humilhante para quem provoca perceber que fala sozinho, que tenta de todos os modos chamar a sua atenção, mas nunca consegue. Gente assim dificilmente irá insistir, pois na primeira humilhação, no primeiro momento que você ignorar com êxito essa gente, já ficarão sem chão, sem reação, e provavelmente escolherão outro alvo para perturbar, te deixando em paz. Caso insistam, porque sim, sempre terá aqueles que, sentindo tanta raiva de ti, tanto desprezo, não saberão a hora de parar. E insistirão nas desavenças, na falação, brincadeiras de mau gosto. Gente desse tipo, se você tem a possibilidade de cair fora e se afastar, ótimo. Deixe o espaço para elas, deixe elas sentirem que ganharam de você. E a longo prazo, óbvio, prove o contrário, quando não der mais para te alcançarem. Mas, se não dá para cair fora, faça o seguinte: sempre que tentarem te insultar, ou fazerem uma brincadeira besta, olhe para a pessoa com bom humor e diga que não entendeu. Peça para que ela fale novamente. Afinal, quando alguém precisa repetir uma piada ou frase no geral, a graça já se perde. Sem contar que você testa a paciência da pessoa. E no instante em que ela repetir, fique um tempo em silêncio, reflexivo, e então, com um leve sorriso, concorde, sem falar nada, e volte ao que estiver fazendo. Essa atitude, esse ato de mostrar indiferença, que não está nem aí, porém de um jeito elegante e inteligente, quebra totalmente a graça e a postura da pessoa. Será ela quem ficará sem jeito diante de você e dos outros. Será o provocador que se sentirá insultado. E quanto mais você agir desse modo, até mudando as formas de dizer que não entendeu, ou de deixá-la sem jeito de forma discreta e inteligente,
mais você a desarma, a ponto que chegará um instante onde ou ela para, ou ela se define como idiota na frente de todos, e aí será a reputação dela em jogo, em vez da sua. Compreende então que não precisa falar alto, nem se irritar, nem pedir para parar. É agir de forma elegante e sutil, desarmando os tolos e deixando-os para trás com as suas burrices e provocações imaturas. Simples assim. Enfim, mas e quando não é uma pessoa que te ofende ou provoca? E quando é a vida que tenta te afetar de todos os modos? Quebrando a sua paz, tirando o seu ritmo, colocando pedras em seu caminho. Bom, você não é especial. O universo não está se concentrando em ti querendo o seu mal, querendo o seu pior. Não. O que ocorre é que no rumo de todo indivíduo existe uma fase onde testará os limites e potencial. Um momento onde a vida decide te quebrar, para ver até onde você chega sem apoio de nada e ninguém. E serão nessas dificuldades que os sábios aproveitam para treinar a força, o raciocínio e a competência. É a oportunidade de aprender, desenvolver, enrijecer a si mesmo, ganhando caráter e sabedoria, adquirindo maturidade e preparo. Mas é claro que se apenas se lamentar por aí, se apenas desejar que o passado volte, ou que tudo acabe logo, você condiciona sua mente para o lado da fraqueza, se definhando aos poucos. Por isso muitos se entregam aos desejos e vontades, tornando o corpo flácido e a mente preguiçosa, pois carecem de visão. Não enxergam o potencial dos tempos difíceis. Logo, não ouse lamentar, não perca tempo reclamando. Apenas olhe para o essencial, vise o necessário e exclua tudo o que é inútil. E ao andar por aí, ande com firmeza ao invés de arrastar os pés. Não seja triste porque passa por complexidades ou porque algo bom acabou. Seja focado por ter o desejo de se superar. Afinal, se está difícil, então está no rumo certo. Se está difícil, então está ao lado da realidade. Cansa passar por esses problemas com certeza. Entretanto, se você não cair nos vícios e enxergar a inutilidade dos desejos, só tende a avançar, mais nada além disso. E o avanço não só do propósito, como também da mente, é o que te afasta das fraquezas e evita também que se afete de maneira psicológica diante da vida. Não tem segredo, se você definir bem o que quer, o que verdadeiramente quer, nada irá te assolar ou assombrar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.